Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora, ao Ogálvaro, tudo pelo convite. E, em virtude de ter... Assim, o Ogálvaro, nós somos amigos desde a infância, o Gilberto também. E, como as coisas foram caminhando, eu fiz a cirurgia do Gilberto e o contato, né, voltou a ter, né, nesse sentido, e o Ogálvaro me chamou para falar alguma coisa relacionada com a área que eu atuo há muito tempo, que é a área da medicina do esporte. Bom, o que a medicina do esporte tem para nos dizer? Primeiro, uma definição, que a gente escuta sempre falar, né? Medicina esportiva, eu faço medicina esportiva, eu pratico a medicina esportiva no consultório. Como que ela é? Primeiro, ela é uma especialidade que ela é multidisciplinar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ela envolve tanto a parte da ortopedia, do trauma esportivo, envolve educador físico, envolve a endocrinologia, os fatores hormonais, os condicionamentos físicos e as lesões, de uma forma geral, que é o que a gente mais pega dentro do consultório hoje em dia. No caso do Gilberto, né, que é um exemplo presente aqui, que pode exemplificar tudo isso, que é um atleta, né, que sempre praticou esporte, sempre jogou peteca, que era o esporte de eleição dele, e talvez até, né, servindo como um exemplo nesse sentido, que era um atleta que talvez não se preparasse tão bem, né, para praticar esse jogo de peteca, que é um jogo de salto, um jogo que utiliza muito a articulação do joelho, tornozelo e musculatura. O que a gente vê hoje em consultório é muito relacionado a isso. Eu vou tentar falar um pouquinho de lesão, do que provoca, o que deve fazer para prevenir, e depois nós vamos falar um pouquinho de parte de hormonal, o que tem feito hoje para nos dar uma capacidade física melhor, até para trabalho e tudo, nós vamos entrar nesse assunto. Bom, com relação às lesões, o atleta hoje, principalmente o atleta de final de semana, ele não tem uma preparação adequada da sua musculatura. Bom, quando esse atleta chega no meu consultório com uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, que é o que você escuta mais, uma lesão meniscal, você deve abordar de uma forma ampla, né? Então, você não é o correto você só olhar aquele joelho, né? A medicina hoje ela tem muito isso, né? A formação médica hoje ela tem uma tendência de você tratar o exame, né? Então, às vezes, esse paciente já chega com o exame de ressonância, você vai tirar as imagens, ou talvez nem olhar as imagens, vai olhar o laudo, que é um erro muito grande que existe hoje, infelizmente, entre nós médicos, de avaliar, de tratar o laudo do exame, não tratar o doente. Então, esse é um ponto importante. Então, você deve avaliar o paciente primeiro, escutar a história dele e ver como ele machucou, né? Então, normalmente, ele estava jogando ali um rachinha, seja ele de qualquer esporte, o futebol é o mais presente na nossa... no Brasil, né, no brasileiro gosta de um futebol, principalmente no final de semana. E ali, durante aquele jogo, de um determinado momento, que ele foi tentar pegar uma bola do adversário, levar a perna à frente, alguma coisa, ele não teve um bom comando muscular. Então, ali que aconteceu o entorse da articulação e as consequências dele, que são as rupturas ligamentares, meniscais, enfim, nesse sentido. Como no caso do Gilberto, que é um atleta de salto, né, que a petecas tem muito salto, ele foi, ao longo do tempo, desenvolvendo uma tendinite patelar. Olha só como a coisa vai caminhando, né? Ele desenvolvia uma tendinite que, assim, algumas vezes ele sempre comentava, tem uma dor no joelho, você dava uma olhadinha, não, é tendinite e tal. E ele fazia o próprio tratamento dele, com anti-inflamatório e tudo. Bom, aonde chegou isso? Chegou num caso de uma calcificação no tendão patelar dele enorme, né? Além disso, lesão meniscal, que é uma associação, e já algumas lesões de cartilagem da articulação dele. Então, quer dizer, um joelho que, quando chegou no ponto final, né, que não é que o Gilberto está errado, isso é o comum de chegar no consultório. Quando você chega num ponto que não dá para usar mais a articulação, aí esse atleta para e procura, né? Falou, agora não dá mais, eu fui até o final. E aí você tem grandes cirurgias, grandes procedimentos, né, com remoção disso, tratar essa tendinite, corrigir a lesão meniscal e tentar tratar essas lesões condrais de cartilagem. Como que se previne isso, né? Hoje, a dificuldade que o atleta, esse atleta que eu estou falando, não o profissional, né? O profissional é um outro foco. O atleta não profissional ele não tem uma capacitação para se praticar aquele esporte que ele se propôs a fazer.
Então, se vai jogar futebol, você vai jogar peteca, vai jogar vôlei, você tem que condicionar a sua musculatura para aquele esporte, né? Hoje, a fisiologia do exercício, que é mais uma vertente dentro da medicina do esporte, ela nos traz tudo isso, né, e consegue fazer esse trabalho. Então, você trabalhar a musculatura, é aquele atleta que nunca passou numa academia, não faz a musculação, não trabalha a parte muscular, a hipertrofia, não trabalha os tendões para submeter a uma força de um chute, né, de um futebol de salão, ou futebol de grama, ou society, seja qual for. Então, isso vai trazer as lesões. Encontramos muito também no consultório as lesões musculares, né? Você pega uma coxa, por exemplo, um quadríceps. Você não tem o condicionamento da musculatura, não tem força e vai chutar. Quando você chuta, você normalmente acaba abrindo o reto da coxa, que é o principal. Isso traz sequela, por quê? Porque uma ruptura de reto da coxa, quando ela é um grau 4, ela já acaba rompendo o músculo no total, e não tem tratamento cirúrgico, né? Às vezes, recentemente, agora, eu recebi um atleta, que é até profissional, que lesionou o reto da coxa em São Paulo, veio para Uberlândia, e, infelizmente, um colega fez a cirurgia dele, tem uma cicatriz mais ou menos de uns 10 centímetros aqui na frente da coxa, tentando suturar um músculo que é impossível, é igual corda de bacalhau quando rompe. Como é que você vai suturar tudo aquilo lá? O ponto não pega, não tem jeito. Então, você acaba tratando de forma conservadora, e ali se forma um tecido de cicatrização, que é a fibrose, e é um tecido que não tem movimento, né? É um tecido rígido, então você acaba tendo sequela, perda de potência de chute e as consequências disso. Então, o trabalho de preparo da musculatura, ele é extremamente importante na prevenção da lesão. Então, como se deve abordar esse paciente com uma ruptura ligamentar no consultório? Tem que se abordar de forma ampla, né? Sobrepeso, obesidade, tudo isso acaba provocando, né, nesse atleta essas lesões. Então, você deve abordá-lo e tentar tratar tudo isso além do tratamento cirúrgico, né? E isso é o que nós vamos fazer com o Gilberto ao longo do tempo, agora, depois da cirurgia. Tentar orientá-lo nesse sentido. Ele já é educador físico, sabe o que tem que fazer, né, tem consciência disso. O problema é colocar em prática, né? O problema é executar. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Quanto aos atletas profissionais, eu falo, bom, então você está falando de atleta de final de semana. E o profissional, como é que fica? Também entra nisso. Hoje, os clubes, a gente observa isso. Tive há pouco tempo agora, à frente do Portal, que é um clube do Ronaldo Alves, e na pré-temporada, tudo bem. Está fazendo toda aquela preparação física, todo aquele, né, tentar que chegue no primeiro jogo ali com os atletas, como eles dizem, na ponta do casco, né? Está correndo, está tudo. A coisa não é bem assim, né? Quando você não tem uma fisiologia do exercício, não querendo aqui culpar o preparador físico, de forma alguma, não é isso. Mas quando você não tem um trabalho de fisiologia do exercício, porque cada atleta é individual. O condicionamento dele, na minha opinião, no meu modo de ver, ele é individual. Cada um tem uma capacidade muscular, cada um tem um volume muscular, uma força. Isso deve ser tratado, cada um de forma individual. Quando você não trata, até por questões financeiras do clube, dos clubes, principalmente de Minas Gerais, que não tem essa visão, né? Então, todo preparador físico de clube de futebol de pequeno porte, como os nossos aqui, ou até, talvez chegue até de médio porte, não tem essa visão. Então, você acaba tratando, condicionando esses atletas, e quando chega próximo à estreia do campeonato, uma semana antes, 2 semanas antes, começa a chegar os atletas com lesão muscular. Aí complicou tudo. Por quê? Você tem uma lesão, por exemplo, de posterior da coxa. Esse atleta não vai estrear tão cedo, talvez nem jogue. Tive atletas aqui no Portal que não jogaram, receberam e não jogaram. Mas por quê? Será por que é isso? Porque existe um excesso. Porque a mentalidade, talvez, nossa do futebol é que o atleta é malandro, que o atleta é chinelinho, que não quer treinar, então você tem que obrigá-lo a treinar o máximo possível. E não respeita a capacidade individual de cada um. Então, nesse ponto, você acaba tendo essas lesões musculares. Eu tive 2, se eu não me engano, foram 3, que acabaram tirando atletas que eram importantes do grupo, né? Então, aí você vê o insucesso do clube, do time, em decorrência disso. Então, isso tem que ter uma orientação muito grande. Às vezes você fala, tá bom, vamos tratar essa lesão muscular, esse atleta agora já está na fase de fazer o trabalho de reforço da musculatura, já pode entrar nisso, que a lesão muscular nós tratamos dessa forma.
Mas quando você observa que ele volta até você e fala, bom, e aí, o que você está fazendo? Não, estou reforçando todo dia a minha musculatura de corpo. Mas está reforçando como? Não, estou na academia fazendo exercício. Bom, já vem um erro aí. É como você faz um trabalho de musculatura de grandes grupos musculares, como o quadríceps, né, como a coxa, todos os dias. Isso é impossível. Você tem que ter 48 horas de descanso, mas vai colocar isso na cabeça do preparador físico. Vai falar que não, que o cara está com preguiça, que não quer treinar. E aí os outros do grupo olham, por que eu tenho que treinar e ele não? Então, é uma situação bastante difícil. Então, isso tem que ser muito bem organizado dentro da equipe profissional, no intuito de tentar minimizar essas lesões, para você ter o atleta por mais tempo. Obviamente que existem as lesões musculares também, que não são decorrentes disso, né? Você vê muito lesão muscular em atleta, por exemplo. Vocês já vão lembrar de clubes, acho que, se não me engano, no São Paulo, há muito tempo atrás, mas sempre você encontra isso. Você vê um atleta que vai lá, tem um pênalti, bate o pênalti, perde o pênalti, 2 ou 3 minutos depois ele tem uma lesão muscular. Você fala, por quê? Por quê? Pela questão do comando, né? Ele perdeu um pouco o foco daquilo, aquele insucesso no pênalti leva ele a uma desatenção com relação ao que ele está fazendo, e ele acaba tendo uma lesão muscular. Quer dizer, não foi por falta de uma preparação física adequada. Você vê isso em grandes clubes. Então, o foco, o objetivo assim, da medicina esportiva é tentar abordar isso e tratar da melhor forma possível para que você tenha, tanto no atleta de final de semana, naquele que faz a musculação, só como esporte, de tentar que ele tenha um alto rendimento, né, nesse sentido, e que não tenha essas lesões que são, muitas vezes, incapacitantes, né? São lesões graves que nós temos. Lesões de tornozelo, lesões de coxa, tem professor de educação física com problemas de articulação, por excesso, né, por excesso até de esforço. Bom, nesse sentido, assim, essa palestra eu gostaria também que fosse aberta, viu? Quem quiser fazer alguma pergunta de alguma dúvida que tenha, não tem problema, acho que é bom, às vezes a dúvida de um completa a dúvida de vários aí, né? Mas nós estamos abertos. Com relação ao nosso, vamos dizer assim, o nosso envelhecimento, né? O foco nosso aqui mais falando sobre os homens, o que acontece? O que a medicina tem nos ajudado? Eu acho que essa questão de envelhecer, essa é uma opinião própria, eu acho que ela não deve ser assim, nós não podemos cair no conformismo, né? Observei que depois dos 45 a minha barriga está aumentando, eu já não tenho mais aquela capacidade de trabalho toda, antes eu conseguia trabalhar mais, hoje eu já estou mais desanimado. Isso é a minha idade, né? Estou ficando velho, é isso mesmo e acabou. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a medicina hoje ela consegue nos dar alguma coisa. Obviamente que ninguém vai voltar a ser jovem, não é esse o objetivo. Mas ela nos dá o diagnóstico disso, do que está acontecendo, né? O que está acontecendo com a minha fisiologia, com meus hormônios que estão me trazendo esse tipo de situação. Bom, nós, homens, é bom dizer o seguinte, a partir dos 30 e poucos anos de idade, eu vou arredondar para 35, quer dizer, muito jovem, né? A partir dos 35 anos, nós já começamos a perder massa muscular. Então, dá para ter uma ideia, né, do que acontece lá aos 50, aos 60, aos 70 e assim por diante. Então, vem aí a importância da atividade física, né? Eu acho que a importância, eu costumo dizer que nós devemos educar nossos filhos na atividade física. E isso é difícil, né? Eu não consegui educar meus dois, que eu tenho na atividade física. Né? Tem que dizer, eu tenho um que faz, que gosta, o outro já não gosta. Os dois estão fazendo medicina e sabem bem o que é, um adora fazer e o outro já não gosta. Então, quer dizer, a gente às vezes não consegue o sucesso, tem a receita em casa, mas não consegue fazer o bolo, é complicado. Mas esse é o ideal que se faça. Por quê? Porque você tem que se preparar para que você tenha uma qualidade de vida, quando mais velho, melhor possível. Porque não adianta você chegar com 70 anos, na cadeira de roda, alguém te empurrando, porque você não tem musculatura para ficar de pé e etc. O que adianta isso, né? Então, você tem que ter uma capacidade
de você subir numa escada de avião, fazer a sua viagem internacional, ir para onde você quiser, e não ter que fazer isso de forma com alguém que te ajude. Aonde entra isso, né? O que acontece, então? 35 começa a musculatura a perder massa muscular. Tá bom, como que eu faço para prevenir? Faça atividade física. Qual é a melhor atividade física? Essa melhor atividade física não existe. Qual que é a mais completa, eu gosto de dizer isso? Eu digo que é a musculação. Eu acho que nenhum atleta, hoje, ele deve abdicar da musculação. Ah, mas eu corro todo dia 10 quilômetros. Muito bom. Você faz musculação? Não. Então, eu acho que tudo bem, você tem um condicionamento cardiorrespiratório excelente. Você submete suas articulações a esforço repetitivo de trauma, de força, de corrida. Todos os dias você corre 10 quilômetros. Alguns correm 15, outros correm 20. Você vê tudo isso no consultório, mas não tem um trabalho da musculatura para fazer isso. Então, começa até as dores. Tem dor no tornozelo quando eu corro. Quando eu corro 5 quilômetros bem. A partir do 5, eu já começo a ter dor no joelho. Aí você vai ver, ele tem uma tendinite lateral aqui no joelho, que a gente até tem um nome, né? É o joelho do corredor, né? Igual do tendão patelar, o joelho do saltador. Nós temos isso em diagnóstico descrito em livro. Agora, por que tem? Né? Por quê? Porque não trabalha a musculatura, não trabalha o alongamento, que é uma questão que até se tiver algum educador físico aqui, existem alguns trabalhos já falando que o alongamento é desnecessário, eu discordo disso, concordo que ele não é necessário, nós não fazemos no início da musculação, tá? Só como dado aí para você. Ah, preciso fazer alongamento antes da musculação? Não, não precisa. Você começa seu trabalho de musculação com uma carga menor e o aquecimento muscular é com o pré-estiramento da fibra. O que é o pré-estiramento da fibra? É o movimento que você está fazendo com carga. É um exercício sob resistência, que é a musculação. Agora, ao final, é bastante interessante você alongar, porque você dá um conforto para o tendão. O tendão ele sofre muito na sobrecarga de peso. Você fala, mas você faz um agachamento ali com 100 quilos, por exemplo, agachamento livre. Tá bom. Fiz ontem, à noite, inclusive. Né? Então, dá para fazer, não tem problema. Mas eu estou com 53 anos, eu consigo fazer? Consigo. Mas eu faço isso há quanto tempo? Né? Eu faço isso há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Não é que a pessoa que vai começar hoje vai lá fazer, isso é impossível. Exercício de alta complexidade, com agachamento com peso livre, você vai machucar. E outra, a importância hoje do educador físico na orientação do aluno na academia. Mesmo no Praia Clube hoje, eu vou e fico na academia, o médico tem um olho clínico, né? Se eu vejo alguém andando mancando aqui, eu já estou começando a dar diagnóstico, é normal. Isso é natural da gente, né? Então, na academia, eu vejo alguns fazendo exercício, dá vontade de ir lá. Não é assim, você deve fazer... Às vezes, eu já fiz isso algumas vezes fui bem recebido, outras não. Então, aí eu parei, não faço mais. Você chega, a pessoa fala, não, eu sei como é que eu faço. Porque pensa que talvez você está querendo, mas não, estou no objetivo de tentar ajudar para não machucar. Porque nem sempre o professor, né, que é o instrutor da academia, ele consegue enxergar todo mundo ali que está fazendo, alguém que não esteja fazendo de forma correta. Então, ainda nos tempos de hoje, a gente consegue enxergar isso, né, nas academias. Mas, voltando aqui, bom, por que acontece, né, essa perda de massa muscular? Depois dos 40 anos, nós temos um hormônio que chama GH, que é o hormônio do crescimento, né? Nós temos ele em alto nível na faixa etária ali dos 20 e poucos anos, 25, aí ele começa a cair, 30, tudo. Quando chega a 40 anos, ele praticamente zerou. Quem é esse hormônio? O hormônio do crescimento ele é responsável por formação da musculatura, tônus muscular e redistribuição de gordura corporal. Ah, então tá bom. E aí, o que mais? Bom, depois dos 40, 45, o homem é mais tarde, né? A mulher já vem com a menopausa ali com 45 anos, o homem, felizmente, tem essa vantagem aí de depois dos 45 começar já ter, quer dizer, isso vem caindo aos poucos, tá? Não é queda abrupta, né? Os hormônios aos poucos vão diminuindo. Nós temos uma queda da nossa testosterona. Bom,
Aí já começa a complicar mais. Já caiu o GH com 40. O GH com 40 realmente ele foi lá embaixo. O gráfico, se você pegar um gráfico assim, ele zera, praticamente é zero. Então, você já tem um comprometimento nesse sentido. Assim, efeitos do GH, né, além desses que eu disse, capacidade de trabalho, raciocínio, tudo isso ele envolve. Todos os hormônios acabam fazendo isso. Aí, para nós homens, ainda vem completar com a testosterona, que é nessa faixa etária. Bom, aí começa o quê? Aí começa o desenvolvimento de gordura abdominal, né? Esse acúmulo de gordura abdominal, nas costas aqui, e aí você começa a ter essa situação. Diminui a capacidade de trabalho, musculatura, que você antes, talvez, assim, você que pratica até a musculação, antes você tinha uma musculatura com tônus muscular satisfatório. Aí, se você começa a olhar, você vê no espelho, cadê esse músculo? Começou a sumir, já está atrofiando, minha coxa diminuiu, meu braço já não tem aquela força mais. Por quê? Porque a sua testosterona caiu bastante. Bom, aí você procura o médico e faz seus exames de rotina. Tá bom, você faz lá o colesterol, triglicérides, etc., toda aquela questão de avaliação preventiva, né? E quando você faz uma dosagem de testosterona, você observa lá, bom, o laboratório, eu fiz laboratório X, aquele kit de ensaio, ele me fala que a testosterona de 250 até 650 miligramas por decilitro está normal. Tá bom, tudo bem. É um exame de laboratório. Você dosa a sua lá, ela deu 350. Bom, está normal, né? Está normal, mas não está normal, né? Na minha opinião, o homem deve trabalhar com testosterona de 900, 950 até 1000, porque senão você não tem o efeito. Em termos laboratoriais, realmente ele está normal, mas em termos funcionais, será que está normal? Como que esse paciente está se sentindo? Né? Ele se sente bem com a musculatura, ele tem uma capacidade de trabalho boa, raciocínio, ele dorme bem, tudo isso envolve os hormônios que regem tudo isso. É uma orquestra que nós temos. Bom, aí você vem para a questão de reposição hormonal. Vai repor a testosterona ou não vai? Né? Então, aí vem a questão. Isso eu estou tratando que não é o uso de testosterona para outros fins, não para fins anabólicos. Tá? Eu estou dizendo a testosterona de uso clínico mesmo, de reposição. Quando você começa a pensar nessa reposição, e vem aí as perguntas, né? Mas eu não repor a testosterona, não vai me provocar câncer, não vai diminuir a produção normal dos testículos com relação à testosterona? Bom, tá bom, uma pergunta interessante. Realmente, quando você repõe, ela pode cair a sua produção endógena, ou seja, a produção sua natural. E se você para essa reposição, existe uma queda abrupta disso. Aí você teria que fazer as terapias, né, que existem terapias para você voltar àquela produção que você tinha. Baixa, mas tinha. Tá? Mas que não está sendo funcional. Então, não adianta. Se você começar a repor testosterona, você vai fazer isso sempre. Até o último dia da sua vida, você vai repor sua testosterona. Porque você vai ver que tem um benefício muito grande. Né? Quem são as pessoas contraindicadas? Né? Existe contraindicação. Lógico, eu tenho uma hipertrofia prostática. Não posso usar uma testosterona que eu vou alimentar essa próstata. Né? Eu tenho um tumor de próstata também. Não, de forma nenhuma. Você vai dar alimento para o tumor. Então, logicamente, que tem que avaliar o paciente e fazer a reposição de acordo com a indicação dele e que ele possa fazer o uso dessa medicação. Ah, mas isso é só no homem? Não, não. A mulher também. A mulher é extremamente dependente de testosterona. Às vezes você tem uma mulher com extrema baixa libido e que não se justifica. Você vai pesquisar a testosterona. A mulher só tem libido porque tem testosterona. Tira a testosterona, não tem libido, acabou. Então, aí você vai falar isso com o ginecologista. Às vezes eles não têm essa abordagem, né, de uma forma geral, igual estou citando aqui essa questão da medicina do esporte, para abordar o doente de uma forma geral, e não só a mulher, por exemplo, da forma ginecológica. Então, isso tem que ser visto também. Né? A mulher também sofre com isso. Ah, existe reposição hormonal para a mulher testosterona? Sim,
existe, normal, isso existe, são usados gel, né, de testosterona, e isso muda a vida da mulher, muda completamente a vida da mulher. Então, assim, esse foco, né, da medicina esportiva, no nosso caso aqui, nós falando dos homens, ele deve ser assim, avaliado e tentar colocar isso na cabeça das pessoas, né, que existe realmente o tratamento para que a gente possa ter uma vida depois ali dos 50 anos, 60 anos, com uma qualidade melhor. Eu acho que nós temos que usar da ciência, aproveitar das pesquisas, aproveitar para fazer a coisa também certa. Muitas coisas, talvez, que eu esteja falando aqui hoje, daqui 20 anos, caem por terra, já entram outras situações. Vamos falar um exemplo aqui que todo mundo está cansado de saber. Antigamente, o ovo era o vilão do colesterol. Ah, não posso comer ovo, seu colesterol vai lá em cima. Hoje é o melhor alimento. Olha como a coisa anda. A ciência gira e ela nos traz. Hoje o ovo é o alimento mais completo, né? Eu compro caixa de ovo hoje. Alimento com ovo o dia todo. E qual que é o problema? Nenhum. Não existe problema. Quer dizer, mas meu colesterol está alto, se eu comer o ovo vai subir. Não vai, não vai. Se o colesterol está alto, ou você tem um distúrbio endógeno, ou seja, a produção interna sua ela é diferente, ou por fatores externos, né? Ah, tá bom, eu tenho colesterol alto, e eu comi hoje ali 3, 4, né, pão de queijo. Pronto, você já está contribuindo para subir. Então, você tem a sua parcela. Então, esse conhecimento tem que ser dado para essa pessoa, pelo endocrinologista, no caso, que está tratando esse distúrbio das dislipidemias. Mas o recado que eu gostaria de dar para nós, né, no sentido de que eu acho que na nossa faixa etária, né, depois ali dos 40 anos, pelo menos que se faça isso, né, o ideal é começar lá atrás, é que se faça atividade física, né, principalmente o exercício de musculação, e que se procure o profissional da sua área na questão da saúde do homem em si, para se avaliar questões hormonais e ver o que pode ser feito para melhorar essa qualidade de vida. Eu acho que é interessante isso, investir nessa situação e não ficar pensando em tirar esse mito, né? Falar, vou tomar hormônio e vou repor. Quer dizer, você vem com os mitos do passado, que eu acho que a ciência hoje não cabe isso mais, né? A nossa evolução é muito grande em termos, tem trabalhos aí publicados hoje na estatística por minuto, são inúmeros trabalhos publicados na área médica por minuto hoje. Então, a leitura, o conhecimento é que traz o sucesso no tratamento do paciente. E o recado que fica nós temos que tratar o paciente como um todo, né? Não é só olhar a articulação do joelho, o problema do músculo que rompeu, não. A gente tem que olhar como um todo e tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Tá bom? O meu tempo ali já acabou muito, né? Já está no zero ali. Eu agradeço vocês todos. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui. O que eu puder ajudar e responder, vai ser um prazer.